Hello, guys! Sejam bem-vindos a mais uma aula. E nesta aula de hoje, nós vamos estudar inglês com uma cena do filme Kung Fu Panda. Então, para quem não conhece, este é um filme de animação. E nesta cena que nós vamos estudar aqui, basicamente está acontecendo o seguinte: o personagem Paul, o panda, o protagonista do filme, em um certo momento da história, ele estava pensando em desistir de ser o dragão guerreiro, que é algo que tinha acabado de acontecer com ele repentinamente. Ele estava pensando em desistir daquilo e voltar a fazer macarrão, que era o que ele fazia antes de se tornar um grande guerreiro. E aí, no momento em que ele tá pensando em desistir, em voltar para trás, ele recebe um conselho do grande mestre Oogway. E aí, neste momento em que ele está pensando em desistir de tudo, em jogar tudo pro alto e voltar para trás, o personagem Mestre Oogway, essa tartaruga que você tá vendo aí, conversa com ele, dá alguns conselhos para ele. E é justamente esta conversa que nós vamos analisar aqui nesta aula de hoje. Portanto, antes de mais nada, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos analisar essa cena aqui, primeiramente com legendas em português. Vamos lá. Maybe I should just quit and go back to making noodles. Quit, don't quit. Noodles, don't noodles. You are too concerned with what was and what will be. There's a saying, yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Agora nós vamos analisar essa mesma cena, porém com legendas em inglês. Bora lá! Maybe I should just quit and go back to making noodles. Quit, don't quit. Noodles, don't noodles. You are too concerned with what was and what will be. There's a saying, yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Agora nós vamos compreender detalhe por detalhe, fala por fala, palavra por palavra. Vamos lá. Maybe I should just quit and go back to making noodles. Então, a primeira fala do personagem foi: Maybe I should just quit and go back to making noodles. Bom, vamos entender aqui palavra por palavra, primeiro o que significa cada palavra citada pelo personagem, né? Na primeira palavra aqui, maybe, significa talvez. E aí depois ele diz assim, ó, I should. Para quem não sabe, I should significa eu deveria. É como se fosse eu devesse. Aqui está se referindo ao quê? A uma recomendação que ele está fazendo para ele mesmo. Talvez eu deveria, talvez eu devesse. É interessante porque esse termo aqui, should, é um tipo de termo em inglês. Ele é considerado um modal verb. É um tipo de palavra que nós utilizamos no inglês para dar uma recomendação para alguém, para dar um conselho para alguém. Ou sabe aquele momento em que você quer aconselhar alguém sobre algo que a pessoa deveria fazer? Nós utilizamos o termo should. E aí é interessante porque depois ele diz just quit. Para quem não sabe, quit significa sair, deixar, desistir. Nesse contexto aqui dessa cena, significa desistir. Esse termo aqui, just, é como se fosse só, apenas, somente. Nesse caso, poderíamos traduzir para talvez eu devesse só desistir. Olha só, maybe I should just quit. Talvez eu devesse só desistir. E aí na linha de baixo ele continua dizendo assim, ó. And go back. Bom, vamos lá. And
significa ir. Go back significa voltar. Então, go é somente ir. Go back, voltar. E aí nós temos aqui um conjunto de palavras que significa fazer macarrão. Para quem não sabe, noodles é o termo que nós utilizamos para se referir ao miojo. Sabe aquele macarrão que a gente faz ali em poucos minutos? Aquilo é um noodles. É interessante que até existe uma marca chamada Cup Noodles. Então, quando ele fala aqui, ó, to making noodles, significa fazer macarrão. Eu vou traduzir para macarrão e não miojo, porque, inclusive, se você assistir esse filme em português, a tradução que eles acharam melhor, mais adaptada ao filme, é macarrão e não miojo. Afinal, eles faziam macarrão, aquela era a vida dele, ele trabalhava junto com o pai dele e eles vendiam macarrão, basicamente. Então, gente, olha só que interessante. Basicamente, nós podemos traduzir essa primeira frase para talvez eu devesse só desistir e voltar fazer macarrão. Nós podemos aqui acrescentar um a e voltar a fazer macarrão para dar uma polida melhor nessa frase, né? Então, agora que você entendeu a tradução completa dessa frase, nós vamos analisar a pronúncia para que você aprenda aí pronunciar corretamente todas essas palavras citadas pelo personagem. Vamos lá. Então, aqui para facilitar, o que eu fiz? Coloquei a frase em inglês e aqui embaixo eu criei uma transcrição em português. Uma transcrição bem aportuguesada mesmo, do jeito que ele está pronunciando dentro dessa fala. Dá uma olhada. Maybe I should just quit. O que é interessante porque muitas vezes na pronúncia em inglês, nas falas dos filmes, nas falas das séries, nas falas dos discursos, acontece muito isso dessa questão da pronúncia conectada. Então você pega aqui, por exemplo, I should just quit. Juntando tudo, fica isso aqui, ó. I should just quit. O should acaba juntando com just, ficando should just quit. Então ele diz, maybe I should just quit. E aí na hora que ele fala and, o D não sai. Você percebe que essa frase é falada bem rapidamente, né? Na hora que ele pronuncia. And go back to making noodles. And go back to making noodles. And go back to making noodles. Então, nesse momento, eu quero que vocês pronunciem comigo na mesma velocidade para que nós aprendamos a falar da mesma forma que o personagem está falando. Vamos lá. Maybe I should just quit and go back to making noodles. Maybe I should just quit and go back to making noodles. Maybe I should just quit and go back to making noodles. Maybe I should just quit and go back to making noodles. Maybe I should just quit and go back to making noodles. Quit, don't quit. Noodles, don't noodles. Quit, don't quit. Noodles, don't noodles. Basicamente, quando ele fala aqui, ó, quit, é o que nós falamos aqui agora há pouco, né? Sair, deixar, desistir. É interessante que esse tipo de palavra é o que a gente vê geralmente no menu de algum jogo. A gente vê isso no menu de algum conjunto de opções. Neste contexto do filme, significa desistir. Então, desistir, quit. E aí ele fala aqui, ó, don't quit. Para quem não sabe, don't é a forma negativa no presente simples. Então, nós estamos fazendo aqui uma frase no presente, não desistir. Então, quit, don't quit. Então, aqui na hora que o personagem está falando com ele está expondo todas as opções que ele tem na vida dele. Então, desistir, don't quit, não desistir. E aí na linha de baixo, noodles, que é o que a gente traduziu aqui para macarrão, né, gente? E aí depois ele fala don't noodles, é como se fosse não macarrão. Então, basicamente, é isso que ele quer dizer nessa frase. Desistir, não desistir, macarrão, não macarrão.
Vamos então compreender a pronúncia. Olha só que interessantíssimo isso. O som do Q, U, I não é igual o nosso aqui do português. Eu não falo kit. Não sei se você alguma vez, em alguma situação da sua vida, em alguma ocasião, você falou kit. Eu, em algum momento que eu tava jogando videogame, antigamente, eu cheguei a pronunciar kit, que é bem comum, porque afinal, isso aqui é o nosso som do português, né? Ki. Porém, no inglês, eu pronuncio quit. 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 Don't quit. Noodles. Don't noodles. E é interessante que esse noodles não é um noodles, com força, noodles. Ele fala mais pro noodles. Noodles. Como se fosse entre o D e entre o R, sabe? Noodles. Noodles. De uma forma bem leve. Então pronuncia aí. Noodles. Noodles. Quit. Don't quit. Noodles. Don't noodles. Quit. Don't quit. Noodles. Don't noodles. Quit, don't quit. Noodles, don't noodles. Quit, don't quit. Noodles, don't noodles. Quit, don't quit. Noodles, don't noodles. You are too concerned with what was and what will be. You are too concerned with what was and what will be. Quando ele diz aqui, ó, you are, verbo to be, significa você está. Em outros contextos, poderia até significar você é. Nesse caso, você está, por quê? Por causa do que vem depois. Nós temos esse termo aqui, ó, to, com dois O. Neste caso, neste contexto, significa muito. Então, isso aqui é muito interessante, porque esse termo aqui, ó, to, ele tem uma certa diferença entre ele e o very. Você com certeza já viu esse termo aqui, very, no sentido de muito. E agora temos o to, que também leva o sentido de muito. Qual que é a diferença entre esses dois termos? A diferença entre eles está na conotação. Aí você me pergunta, o que é conotação? Que negócio é esse? Basicamente, conotação é o sentido. Então, por exemplo, geralmente very é utilizado em uma frase que carrega a conotação positiva. Por exemplo, se eu estou falando para você aqui assim, ó, eu estou muito feliz. Eu diria assim, ó, I am very happy. Quer dizer, estou passando uma conotação positiva. Não quer dizer que a frase é positiva. É porque eu estou falando I am. É afirmativo. Não, não é isso. É a conotação, o sentido que eu estou passando ali quando eu estou expressando esse very, esse muito, é um sentido positivo, é uma conotação positiva. Tá, e aí quer dizer o quê? Que eu vou usar o to quando? Eu vou usar o to exatamente no oposto, em uma conotação negativa. Então, se por acaso você quiser dizer assim, eu estou muito triste, eu estou muito chateado, e você quer passar aquela conotação negativa, aquele sentido negativo, você vai dizer como? I am too sad. Olha só a diferença. A partir de hoje você nunca mais vai confundir o very de muito e o to de muito. Você vai identificar as conotações e construir as frases da maneira correta. Então, voltando aqui onde nós estamos, basicamente quando ele diz too concerned, para quem não sabe, concerned significa preocupado. Então, tecnicamente, preocupado passa uma sensação do quê? Passa uma conotação negativa. Então, você está muito preocupado. E aí, na linha de baixo, ele diz with what was, que significa com, ao pé da letra mesmo. With significa com, what significa o que, was é o passado do verbo to be. Então, se eu falo I am, eu sou ou eu estou. Se eu falo I was, eu era ou eu estava. Então, alterei para o passado. O que ele quer dizer nessa frase? Você está muito preocupado com o que era. E depois, and significa e. E aí ele diz what, mais uma vez, significa o que. E aí agora ele cita o futuro do verbo to be.
will be. Então, o papel do will no inglês é indicar o futuro do verbo seguinte. E como você sabe, be é um dos verbos mais importantes do inglês. Portanto, will be, eu estou transformando o verbo to be para o futuro. Então, já que eu falei aqui agora há pouco que I am, eu sou, eu estou. I was, eu era, eu estava. Neste caso, então, se eu dissesse I will be, seria eu serei ou eu estarei. Então, basicamente, você está muito preocupado com o que era e o que será. Então, é este sentido que o personagem está passando. Ó, você está muito preocupado com o que era e com o que será. É isso aí. Nós poderíamos aqui, numa adaptação no português, acrescentar também o com aqui no final. E com o que será. Para ficar numa forma mais polida também, ó. Você está muito preocupado com o que era e com o que será. Basicamente é isso que o personagem está querendo dizer. Agora vamos praticar a pronúncia dessas palavras, né? Olha só. You are too concerned with what was and what will be. É interessante porque a pronúncia dessa palavra aqui, ela geralmente é puxada mais pro was. E nessa frase ele puxa mais pro was, devido ao sotaque do mestre Uguay, do tartaruga ali que estava falando. Então, you are too concerned. Lembrando aqui que with tem um som do TH, aquele sonzinho da língua interdente, lembra? With. Então, you are too concerned with what was and what will be. Quero que vocês repitam comigo. Vamos lá. You are too concerned with what was and what will be. You are too concerned with what was and what will be. You are too concerned with what was and what will be. You are too concerned with what was and what will be. You are too concerned with what was and what will be. There's a saying, yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. There's a saying, yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. Basicamente, quando ele diz aqui, ó, there's, significa sabe o verbo haver, existir, né? Ou simplesmente tem. Quando você quer falar assim, tem um ditado, há um ditado, você vai dizer there's a saying. Então, eu vou colocar aqui, há um ditado, certo? Poderia ser, tem um ditado, ok? Eu vou deixar há um ditado que fica mais bonito, né, gente? Afinal, é o mestre Uguay que está falando, né? Uma tartaruga sábia com polidas palavras. E aí ele diz assim, há um ditado. Para quem não entendeu esse há, ó, isso aqui, there's, é uma abreviação de there is, que é o verbo haver. Então, se eu quero falar assim, tem um gato em cima da mesa, eu diria there is a cat on the table. Tem um gato em cima da mesa. Há um gato em cima da mesa. É isso aí. E aí quando ele diz aqui, ó, a saying significa um ditado. Sabe quando você quer falar em português? Tem um ditado que diz. Em inglês você vai falar isso aqui, ó. There's a saying. É isso aí. Então, olha só que interessante, gente. Yesterday significa ontem. Is history significa é história. E aí, na linha de baixo, ele diz tomorrow, que significa amanhã. O contrário de yesterday, amanhã, is a mystery. É um mistério. E aí, por último, para finalizar essa fala, ele diz but today, que significa mas, hoje, is a gift. É um presente. Então, sabe aquele presente que você dá para alguém
no aniversário, ou de Natal, ou seja, em qualquer data comemorativa. É um gift. E aqui fica a curiosidade. Gift também significa o termo dom. Sabe quando a pessoa tem um dom, ela sabe fazer muito bem aquilo? É um dom. E o que é interessante é que no inglês o dom é a mesma palavra para presente. Então, quando alguém fala em português aqui, o seu dom é um presente. Dom de fato é um presente. Olha só que interessante. Então, basicamente, nós podemos traduzir essa frase maravilhosa para há um ditado, ontem é história, amanhã é um mistério, mas hoje é um presente. Vamos então para a pronúncia. Vamos lá. A pronúncia disso aqui, ó. There's. There's a saying. There's a saying. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. But today is a gift. O que é interessante é que na hora que ele pronuncia but, junto com today, junta tudo, gente. Fica assim, ó. But today. But today. Por quê? Isso acontece no inglês quando uma palavra termina com um som, com algum determinado som, e este som acaba sendo um som muito semelhante com o som do início da próxima palavra, fazendo aí essa junção, como se elas fossem assim, ó. But today. Exatamente isso, tá? Por isso que na transcrição aportuguesada aqui eu escrevi but today. But today. Então olha só como é que fica. There's a saying. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. But today is a gift. There's a saying. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. But today is a gift. There's a saying. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. There's a saying. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. There's a saying. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. That is why it is called the present. Basicamente, quando ele fala assim, ó, that's why, that is why, é a expressão que nós utilizamos aqui no português, por isso. Sabe quando você quer falar por isso alguma coisa? Ou simplesmente é por isso, então nós podemos aqui traduzir para é por isso, ou apenas por isso. E aí ele vai dar uma explicação, por isso que o quê? E aí ele vai dizer na linha de baixo, it is called, significa é chamado. Ele tá falando do que aqui, gente? Do presente, certo? Quando ele falou ali atrás, ali, né? Today is a gift. Hoje é um presente, certo? E o que é interessante aqui no português, nós utilizamos a mesma palavra, né? De presente de algo que você recebe e presente de atualidade, né? Só que no inglês eles não usam a mesma palavra para as duas coisas. Olha só que interessante. That is why é por isso. É chamado. It is called. É interessante porque ao pé da letra vai significar ele é chamado. É por isso que ele é chamado the present, de presente. E é interessante que na versão traduzida para o português desse filme pro Brasil, eles decidem fazer uma diferença nas traduções. Na primeira fala ali em cima, em que cita o termo hoje é um presente, eles utilizam o termo hoje é uma dádiva. E aí depois eles falam, é por isso que é chamado de presente. Depois, se você tiver a oportunidade de assistir esse filme em português, você vai ver que vai passar um sentido em português e vai passar outro sentido em inglês. Fica aqui a dica para você que gosta de estudar com filmes, séries, você que gosta de estudar com textos, faça o teste. Você vai perceber que na maioria das vezes a frase em português passa um sentido e a frase em inglês passa outro sentido completamente diferente. Por isso que muitas vezes o mais importante não é entender a tradução literal de uma fala, de uma frase, mas sim entender o sentido que ela quer passar. Nesse caso, ele finalizou dizendo, e é por isso que ele é chamado
de presente. Vamos então praticar a pronúncia dessa última fala dele. Ele fala assim, ó. Ele poderia pronunciar that's why, que seria o jeito que eu falaria. That's why. É mais fácil, né? That's why. That's why. Só que ele fala that is why. E ele junta tudo, gente. Esse it is poderia ser assim, ó. It's called. Não, ele fala como? It is called. E esse called, olha só, não é called. É called. Só que não é só called. Ele também vai juntar com a palavra seguinte. Vai ficar call the present. Call the present. E não é som do E, não é the. É the. Então, it is called the present. It is called the present. Então vai ficar basicamente assim, gente. That is why it is called the present. Repitam comigo aí, vai lá. That is why it is called the present. 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 Agora que você me acompanhou até aqui, nós vamos fazer o seguinte, você vai agora assistir essa cena sem legenda alguma. Agora você vai identificar se vai ficar mais fácil de compreender todas as falas dessa cena. Não se esqueça, volte essa aula quantas vezes forem necessárias. Se necessário, escreva tudo, repita tudo, fale quantas vezes forem necessárias, repita muitas vezes. Isso vai ajudar na sua memorização, vai te ajudar no seu listening e vai ajudar no seu speaking, na sua fala, para você aperfeiçoar cada vez mais. Essa é uma das melhores formas que você pode estudar inglês com filmes. Então agora vamos assistir essa cena sem legenda alguma. Bora lá. Maybe I should just quit and go back to making noodles. Quit, don't quit. Noodles, don't noodles. You are too concerned with what was and what will be. There's a saying, yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Pois é, galera, espero que vocês tenham aprendido e extraído ao máximo deste filme de animação. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.